Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Terceira parte. Espiritismo. Provas múltiplas da comunicação dos espíritos pela escrita mecânica. Continuação do capítulo 1. As comunicações de George Spelion. Os espíritas sempre sustentaram que no dia em que os sábios se dignassem estudar os fenômenos do espiritismo, acabariam primeiro por constatar a realidade dos fatos e em seguida seriam obrigados a reconhecer que se devem à comunicação dos espíritos conosco. Foi exatamente o que aconteceu com alguns dos membros da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Depois de haver consagrado longos anos ao exame dos fenômenos da transmissão de pensamento, da telepatia, da clarividência, etc., naturalmente, acabaram por examinar os médiuns e, inicialmente, viram nas manifestações orais ou escritas a que assistiam apenas casos de personalidades secundárias, e, nas revelações feitas, apenas transmissões de pensamento ou ações telepáticas exercidas por pessoas vivas. Mas o problema se complicou. Produziu-se uma série de comunicações, provindas de um espírito que alguns dos membros da sociedade conheciam, que não podiam explicar-se pelas hipóteses precedentes, e que levaram homens como o Dr. R. Hodgson, o professor Islup, o professor William James, o reverendo Minot Savage, o professor Lodge, etc., a reconhecer a possibilidade da comunicação entre os vivos e os mortos. A publicação do caso de George Spelion nos Proceedings causou grande sensação entre os psicólogos, porque pela primeira vez a possibilidade de comunicação com os espíritos era afirmada categoricamente pelo Dr. Hodgson que, até então, mostrava-se refratário a essa interpretação dos fenômenos constatados nas sessões espíritas. Não porque essa observação tenha sido mais convincente do que muitas outras feitas pelos espíritas, mas porque foi relatada com tão grande minúcia de detalhes, com uma preocupação tão grande de imparcialidade, e com um rigor tão absoluto, que as conclusões que disso resultaram imediatamente assumiram enorme importância. O Dr. Hodgson era um adversário intransigente dos espíritas e empenhava-se em desmascarar o que acreditava serem trapaças da parte dos médiuns. Mas, ao mesmo tempo, era um sábio de boa fé, e bem antes de chegar ao espiritismo propriamente dito, reconheceu que grande número de fatos nada tinham de fraudulentos e podiam ser interpretados pela telepatia. Depois, esta explicação não o satisfez mais e, após suas experiências com a grande médium americana, Sra. Piper, chegou ao convencimento completo, absoluto, de que os espíritos podiam manifestar-se. Em sua declaração, 23. Início da nota do redator, 23. Revista Espírita, março de 1900, página 136. Fim da nota do redator. Durante um período de 12 anos, tive, pela mediunidade da Sra. Piper, comunicações com os espíritos dos que morreram há algum tempo. No início, e, para dizer a verdade, durante os primeiros anos, não acreditava absolutamente no poder da Sra. Piper. Eu tinha um único objetivo: descobrir a fraude e a trapaça. Para ser franco, fui à casa da Sra. Piper com o propósito de desmascará-la. Isso há 12 anos. Hoje, estou disposto a dizer que acredito na possibilidade de receber mensagens do que gostam de chamar de região dos espíritos. Entrei naquela casa profundamente materialista, não acreditando em existência após a morte, e hoje, digo simplesmente, acredito. A prova me foi dada de modo a não me deixar sequer a possibilidade de uma dúvida. Hoje, centenas de pessoas aguardam sem cessar a oportunidade de ter uma sessão com a Sra. Piper, o que vai além do nosso desejo e da possibilidade de satisfazê-las. A Sra. Piper, que foi o instrumento dessa conversão, é uma dama americana cuja mediunidade começou a desenvolver-se em 1884, depois de uma visita que fez a um médium profissional, o Dr. Crook.
Ela adormece espontaneamente. Durante transe, diversas individualidades se manifestam pela palavra ou pela escrita. Nos primeiros tempos, a voz da Sra. Piper estava sob o domínio de uma personalidade que, sob o nome Dr. Finuit, servia de intermediário para transmitir as comunicações. Nos últimos anos, porém, outros agentes intervieram e o Dr. Finuit desapareceu. Para mostrar as precauções tomadas pelos observadores e indicar com que pensamento as pesquisas prosseguiram, é necessário reproduzir uma parte do relatório publicado pelo Dr. Hodgson nos Proceedings de 1897, 24. Eis o início das observações. Início da nota do redator, 24. Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, dezembro de 1898, e números seguintes, nos quais foi publicada uma tradução francesa do relatório, sob o título Nouveau Recueil d'Observations de certains phénomènes de la transe. Fim da nota do redator. Trechos do relatório do Dr. Hodgson. Foi em maio de 1887, 15 dias após minha chegada a Boston, que pela primeira vez ouvi falar da Sra. Piper, e o professor William James arranjou minha primeira sessão na casa dela. Nos 18 meses anteriores, o professor James a tinha visitado uma dúzia de vezes e encaminhara-lhe muitas pessoas, para as quais ele mesmo marcava o dia das sessões, sem nunca dizer o nome delas a médium. O resultado desses estudos foi seu convencimento de que a Sra. Piper realmente possuía faculdades supernormais. Eu mesmo tive um certo número de sessões com a Sra. Piper, durante as quais ela me fez ressuscitar muitas lembranças íntimas de caráter totalmente pessoal relativas a alguns dos meus amigos e parentes falecidos. Marquei encontros com ela para sessões em favor de mais de 50 pessoas que sabia lhe serem estranhas, observando as mais rigorosas precauções para evitar que ela pudesse obter alguma informação a respeito dos que deviam assistir às sessões. Em geral, o resultado foi tão satisfatório quanto havia sido para mim. Para a maioria dessas pessoas foram citados, durante o estado de transe, fatos que tinham certeza de que a Sra. Piper não poderia ter sabido por nenhum meio normal. Além disso, por proposição de um dos membros da nossa sociedade, durante várias semanas foram empregados detetives para assegurar-se de que nem a Sra. Piper, nem seu marido, ou qualquer outra pessoa ligada a eles tivesse tentado obter informações sobre os possíveis assistentes das suas sessões, quer com a ajuda de cúmplices, quer por um dos processos comuns de averiguação. Não se conseguiu descobrir o mais leve indício de manobras desse tipo, deixando a maior margem às informações que podiam ser fornecidas segundo as circunstâncias, por meios comuns, ou por acaso, coincidências, conjecturas excepcionais, auxiliadas por indicações escapadas consciente ou inconscientemente dos assistentes, ou então adivinhadas pela Sra. Piper, graças a um estado particular de hiperestesia. Penso que ainda resta um conjunto imponente de noções reveladas durante seu estado de transe, que nada pode explicar fora da intervenção de algum poder supernormal. Minhas recentes pesquisas só conseguiram firmar-me nessa convicção. A pedido nosso, a Sra. Piper veio a seguir para a Inglaterra, onde permaneceu de novembro de 1889 a fevereiro de 1890. Nesse período, ela concedeu 83 sessões sob a vigilância do Dr. Walter Leaf, do professor Lodge e do Sr. Mears. Naturalmente, todas as precauções convenientes foram tomadas quanto à admissão de assistentes etc. Basta dizer que os observadores citados continuaram convencidos de que a afirmação de noções adquiridas por meios supranormais pela Sra. Piper em estado de transe era perfeitamente justificada. Mas, se essa conclusão era unanimemente admitida, o mesmo não acontecia com a interpretação. Assim, o Dr. Walter Leaf,
Por exemplo, adotava a suposição de que o Dr. Finucci era apenas um nome destinado a cobertar a segunda personalidade da Sra. Piper, que usava esse nome e desempenhava esse papel, com as aptidões e a unidade de ação que já constatamos em casos análogos por parte dessas personalidades secundárias. O professor Leaf, por seu turno, pensa que, na maioria dos casos observados, encontra-se alguma coisa de um caráter normal que não se pode explicar pela transmissão de pensamentos por parte dos assistentes, e acha-se forçado a admitir a hipótese da ação telepática de pessoas distantes, se é que isso seja possível de um modo qualquer, telepatia atribuída, mas só em última instância, a falecidos. 25. Telepatia, contudo, de forma absolutamente especial e para obter informações de pessoas presentes. Início da nota do redator, 25. Telepatia de falecidos. Não será, sob outra denominação, a comunicação espírita entre os vivos e os mortos. É curioso como os sábios sentem dificuldade em utilizar nosso vocabulário. Fim da nota do redator. Nos meus relatórios anteriores, concernentes às sessões havidas até outubro de 1891, declarei que a hipótese que há muito tempo parecia-me a mais satisfatória era de uma transmissão auto-hipnótica, na qual a segunda personalidade da Sra. Piper o admitiria, em consequência de ilusão, ou pretenderia falsamente, em conhecimento de causa, ser o espírito de um ser humano falecido. E, consequentemente, imitaria diversas outras personalidades, em concordância com as ideias latentes de alguns dos assistentes. Acrescentava, contudo, que minha confiança no valor dessa hipótese estava fortemente abalada por minhas últimas conversações com a personalidade Finucci, e pelas outras manifestações que acompanhavam o estado de transe da Sra. Piper, e que não estava de todo certo de que alguma teoria exclusiva pudesse realmente ser adotada. Acontecia, mesmo, que vários assistentes, durante o transe da Sra. Piper, acreditavam estar em comunicação real com amigos falecidos, mas diversas considerações tornariam esta opinião muito pouco aceitável. A personalidade apresentada sob o nome Finucci não dava qualquer detalhe satisfatório sobre si mesma, era incapaz de justificar, por alguma prova de identidade, sua pretensão de ter sido um ser humano atualmente falecido, e muito menos a de ter sido um doutor francês. Em vários casos, as sessões redundaram em fracassos. Em muitos outros, as afirmações corretas eram entremeadas de revelações falsas, ou cuja verificação era impossível. Às vezes, também, ocorriam muitas que pareciam, principalmente, ter sido adivinhadas ou ditas ao acaso por Finucci, e mesmo dando provas de alguma noção especial e realmente extraordinária sobre questões de caráter privado referentes aos assistentes ou a seus amigos falecidos, Finucci achava-se incapaz de dar respostas aceitáveis a outras questões, ainda que as respostas fossem positivamente conhecidas durante sua vida pelos espíritos que supostamente se comunicavam. Em resumo, enquanto um exame sem prevenção dos primeiros relatórios publicados pelos proceedings levaria à conclusão de que os fenômenos exigem uma hipótese que admita, pelo menos, a existência da telepatia, tem-se sérias dificuldades quando se trata de pronunciar-se entre a hipótese espírita ou ação da telepatia entre vivos como explicação suficiente. Essas dificuldades não estão completamente resolvidas, mas, desde que escrevi o último relatório sobre os fenômenos mediúnicos apresentados pela Sra. Piper, ocorreram diversas circunstâncias cujo resultado foi aumentar singularmente o valor das provas e, pelo menos a meu ver, lançar uma nova luz sobre seu significado. Uma dessas circunstâncias foi a morte súbita, em 1892, de um rapaz que se interessava muito vivamente por todas as questões intelectuais em geral e mantinha-se a par das pesquisas da nossa sociedade.
4 semanas depois do seu falecimento, ele se apresentou como querendo revelar-se pela mediunidade da Sra. Piper e, depois disso, prestou assistência a muitos outros espíritos desejosos de comunicar-se. Vou chamá-lo George Spellion, ou GP. O verdadeiro GP terá algo a ver com tudo isso. Há interlocutores fora de uma personalidade qualquer da Sra. Piper e dos assistentes ou de outras pessoas vivas. Aí estão perguntas que ficarão para ser discutidas mais tarde. Este modo de falar é o mais conveniente para fazer com que os leitores compreendam os fatos e, definitivamente, é o único que explica bem a forma sob a qual eles se apresentam. Daria apenas uma impressão absolutamente falsa do que foram os fenômenos, se falasse simplesmente da Sra. Piper como autora das manifestações que se produzem por meio dos seus órgãos, quando ela está em estado de transe. Para chegar a dar uma descrição fiel em cada caso, do que ela afirma, declara ou pretende ser, seríamos levados a repetições fatigantes, inúteis, e a uma verdadeira confusão. Citarei, pois, regularmente, os que se apresentarem como interlocutores sob os nomes Finuit, GP e outros, como se fossem personalidades nitidamente distintas. De resto, é sob esse aspecto que eles se apresentam à primeira vista, e é essa aparência que dá às sessões seu caráter todo especial. Assim, portanto, adoto provisoriamente, visando a clareza e a facilidade das descrições. A outra circunstância que contribuiu para dar mais peso à demonstração, foi o desenvolvimento da escrita mecânica durante os transes da Sra. Piper. Deve-se notar que, durante transe, a mão da Sra. Piper cai frequentemente em poder de um outro agente, ao passo que Finuit continua a agir por meio dos órgãos da voz. Finuit perde a mão e, evidentemente, não tem consciência do que ela escreve. Embora esse meio de comunicação não tenha sido realmente inaugurado por GP, foi principalmente ele quem o desenvolveu, e depois serviu a um grande número de interlocutores diferentes, quer para substituir, quer para completar o processo adotado por Finuit, desempenhando o papel de seu intermediário. Mais tarde, o próprio Finuit o declarou, e pareceu ter se aproveitado da emulação do seu novo colaborador na tarefa que se tinha imposto de dar provas de uma faculdade supranormal. 26. Início da nota do redator. 26. Ver capítulo 1. Os diferentes modos pelos quais se produz a escrita automática. Fim da nota do redator. Em março de 1893, a Sra. Piper precisou sofrer uma séria intervenção cirúrgica, num hospital de mulheres, para a cura de um tumor e para, assim, livrar-se definitivamente de uma fonte de contínuos problemas de saúde que tinha há longos anos e que interrompiam suas sessões. Esse tumor era consequência de uma contusão sofrida vários anos antes num choque contra um trenó. A cura da Sra. Piper permitiu-lhe retomar suas sessões com muito mais regularidade do que antes e sentir muito menos fadiga. No decorrer de 1895, porém, uma grave hérnia, resultado muito comum de operações como a que sofreu, veio novamente interromper-lhe as sessões, pois outra cirurgia foi necessária. Isso ocorreu em fevereiro de 1896, e não foi possível retomar as sessões antes do mês de outubro. Depois, a saúde da Sra. Piper ficou melhor do que antes e ela pôde, enfim, ser considerada uma pessoa saudável. Em suma, desde o meu primeiro relatório, avaliei os resultados de mais de 500 sessões, das quais somente 130 aconteceram na presença dos primeiros assistentes, e sobre alguns recebia apenas relatos orais. Entre os relatos escritos sobre as primeiras sessões, há um certo número que não é possível invocar como a prova, devido à relutância dos assistentes em permitir que se dê publicidade aos seus assuntos privados, não importa sob que forma seja. Há outros que só posso publicar fazendo-os passar por supressões e modificações que lhes tiram algo do seu valor demonstrativo.
Vejo-me também na impossibilidade de utilizar alguns porque, apesar das reiteradas promessas da parte dos assistentes de porem à minha disposição documentos que não tivessem caráter demasiado íntimo, e não obstante minhas vivas reclamações, não consegui obter deles os detalhes que teriam confirmado meus relatórios. Sob a influência dessas diversas causas, grande quantidade de provas da maior importância, proveniente das primeiras sessões, não pôde ser entregue à publicidade. Algumas das outras sessões incluem-se na categoria das que posso utilizar, com detalhes suficientes, como mais adiante será explicado. Várias haviam sido obtidas por pessoas que já tinham estado muitas vezes com a Sra. Piper, mas essas comunicações possuíam um caráter muito pessoal. Outras foram provocadas por mim mesmo ou por outras pessoas, com o intuito de obter, se possível dos próprios interlocutores, um pouco de luz quanto às causas dos fenômenos. Por não terem um valor demonstrativo direto, estes últimos documentos não podem ser publicados em detalhes nos proceedings, pelo menos no atual período do nosso estudo. Mais tarde, porém, da minha memória, poderei extrair alguns, quando os achar de modo a auxiliar-me no caminho das interpretações. No entanto, apesar da enorme quantidade de peças que é impossível ou inoportuno publicar, resta à nossa disposição mais material do que posso publicar na íntegra, de modo útil. Muitos desses fatos utilizáveis nada contêm de caráter particularmente novo e só relembram as sessões normais que os membros da nossa sociedade conhecem suficientemente pelos nossos relatórios precedentes. Portanto, dispensarei completamente alguns, abreviarei ou suprimirei certas partes de uma outra série, tendo sempre o cuidado de pôr em relevo os insucessos. Devo acrescentar que eu próprio segui a grande maioria das sessões, quase que sempre as notas foram tomadas por mim, exceto nos casos em que um repórter estenógrafo estava presente ou, ainda, quando a Sra. Edmunds, minha auxiliar, podia substituir-me. Embora a ata das primeiras sessões, nas quais todas as precauções foram tomadas para evitar que a Sra. Piper se informasse sobre os futuros assistentes, tenha uma importância toda especial quando se trata de provar que a Sra. Piper possui faculdades supranormais, isso não nos leva muito longe quando buscamos uma explicação plenamente satisfatória. Mas, pode ajudar muito para provar que, durante seu estado de transe, a Sra. Piper está a par de dados particulares sobre o assistente, sem que, inteligentemente, se possa supor que os tenha adquirido pelas vias comuns, que fatos privados somente conhecidos pelo assistente sejam frequentemente citados, enfim, que em certos casos recebem-se comunicações sobre acontecimentos ignorados completamente, tanto pelo médium quanto pelo próprio assistente, e cuja exatidão é provada pela verificação. Bem mais, simultaneamente a essa demonstração de conhecimentos supranormais, encontram-se mais, ou menos, elementos pessoais, caracterizando os amigos falecidos do assistente, obrigando-o a concluir que está realmente em comunicação direta e real com esses amigos desaparecidos. Contudo, é difícil supor que, por mais notáveis que tenham sido, as primeiras sessões tenham sido suficientes para constituir uma base adequada à teoria espírita. É bem verdade que elas levam forçosamente a admitir tal teoria e provocam, no espírito de muita gente, presunções a seu favor, mas, para o investigador severo, ainda não são suficientes. Também poderiam parecer estar constituindo grupos de fatos relativamente isolados, tendo como única ligação, por assim dizer, apenas a personalidade objetiva e misteriosa, mas singularmente persistente, que recebeu o nome Finuit. 27. Início da nota do redator. 27. Vimos, há pouco, pela declaração feita, que a convicção do Hodgson só se tornou completa a partir da época em que essas linhas foram publicadas. Fim da nota do redator.
dever-se-ia comparar os fenômenos desse tipo aos de uma casa supostamente assombrada, onde se produzem, de modo contínuo, manifestações de uma personalidade inteligente, mas muito mal intencionada, que dá provas de informações surpreendentes sobre a maioria dos sucessivos visitantes da casa, a ponto de alguns admitirem que se acham realmente diante de parentes ou amigos falecidos. Se considerarmos que esse fantasma visitante, embora sendo capaz de dar informações tão estranhamente verdadeiras sobre os outros, longe está de poder dar a respeito de si mesmo informações suficientes para estabelecer-lhe a identidade como um ser humano que já tenha vivido, e que todas as informações que podemos obter sobre o início do fenômeno tendem fortemente a mostrar que o fantasma faz pensar num papel de pura invenção numa história assombrosa. Vemo-nos diante de um problema que em muitos pontos se assemelha ao que a Sra. Piper ensejou durante todo o tempo em que limitamos nosso estudo principal aos resultados das primeiras sessões. Quando escrevi meu relatório anterior, não faltavam exemplos em que as testemunhas haviam sido favorecidas por um número maior ou menor de ocasiões de tomar conhecimento de informações e particularidades de certos possessores, que se faziam passar por seus amigos íntimos. Mas os únicos relatos desse gênero verdadeiramente importante, que me foi possível publicar, foram os fornecidos pelas senhoritas A, M, R e W, que assistiam a um grande número de sessões nas quais um amigo íntimo foi considerado como tendo se encarnado, apoderando-se da voz no lugar de Finuit. A senhorita M me escrevia, a respeito da encarnação do seu amigo, por uma quantidade muito grande de pequenos detalhes. Lembra-me absolutamente o que era quando vivia, e não poderia compreender que empregasse tal profusão de meios para provar-me sua identidade, se isso não tivesse razão de ser e se não fosse completamente independente da médium e de tudo que eu pudesse imaginar a seu respeito. A senhorita W, por sua vez, escrevia-me, a personalidade bem caracterizada desse amigo, que chamarei T, é para mim a prova mais convincente das faculdades da Sra. Piper, mas é uma prova que não tem valor para ninguém mais. Acontece, assim, que tenho diante de mim várias séries de sessões contadas em detalhes, em que foram feitos esforços repetidos pelas mesmas pessoas falecidas para comunicar-se. A série mais longa de comunicações, e a mais notável, é a que diz respeito à identidade do rapaz chamado George Spellion, ou G.P., de quem já falei. Infelizmente, mas isso era inevitável, não podemos publicar as provas mais importantes dentre as que tendem a demonstrar que é realmente o próprio G.P. e também fatos de natureza muito íntima, que envolvem pessoas ainda vivas. No entanto, esforçar-me-ei, tanto quanto possível, para dar aqui uma descrição realmente completa do caráter geral das comunicações e do gênero de provas destinadas a demonstrar que elas provêm mesmo da individualidade persistente de G.P. É a primeira parte dessa série que eu me referia no adendo ao meu primeiro relatório sobre a Sra. Piper, quando escrevi. A Sra. Piper concedeu recentemente várias sessões que propiciam provas singularmente convincentes da existência de uma força que ide além de qualquer transmissão de pensamento da parte dos assistentes e que, à primeira vista, parecem, positivamente, tornar mais aceitável a hipótese espírita. A identidade de George Spellion. Essa personalidade, que se manifestava tão claramente, era a de um advogado e escritor, falecido há pouco tempo, a 17 de fevereiro de 1892, aos 32 anos de idade, e bem conhecido do Dr. Hodgson. Nos proceedings, é designado sob o pseudônimo George Spellion, ou pela abreviatura G.P. George Spellion escrevia no Sun. Havia publicado 2 obras que tinham recebido a melhor acolhida das autoridades competentes. Fazia parte da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, e seu interesse por esses estudos provinha mais da sua largueza de espírito do que de uma tendência a acreditar em fenômenos supranormais.
Discutia frequentemente com o Dr. Hodgson a respeito da possibilidade de sobrevivência depois da morte, e, se admitia que se pudesse conceber vida futura, não podia aceitar que se acreditasse nela. Comprometeu-se até, caso morresse primeiro, a fazer tudo que lhe fosse possível para demonstrar ao amigo a persistência da individualidade no além. A 17 de março de 1888, George Spellion tinha assistido uma única vez a uma sessão da Sra. Piper, mas esta não sabia o nome dele. 4 ou 5 semanas após a morte de G.P., o Sr. Hodgson acompanhou um amigo íntimo de George Spellion, chamado Art, é também um pseudônimo, à casa da Sra. Piper. Esse cavalheiro obteve, primeiro, informações sobre vários de seus parentes falecidos, depois, de repente, Finucci anunciou que um outro Georges queria falar, e o nome Spellion foi dado com todas as letras, assim como os nomes, prenomes e sobrenomes de vários de seus amigos íntimos, inclusive o evocador. Sempre por intermédio de Finucci, G.P. diz ao Sr. Art que ele estava com abotoaduras que lhe tinham pertencido, que tinham sido apanhadas do seu próprio corpo por sua madrasta, que as tinha enviado ao seu irmão, o qual as dera de presente ao Sr. Art. A seguir deu os nomes do Sr. e da Sra. Howard, e seu prenome, James e Marie, bem como detalhes muito pessoais a respeito deles. Enfim, falando da filha deles, Catherine, acrescentou, diz ele, e ela me reconhecerá, quero resolver os problemas, Catherine. O Sr. Art faz esta observação. Naquele momento, aquelas palavras para mim não tinham importância alguma, mas eu sabia que Catherine, a filha de Jimmy Howard, era conhecida de Georges, que frequentava muitos Howard. O dia que se seguiu essa sessão, fiz o relato completo ao Sr. Howard. As palavras, quero resolver os problemas, Catherine, impressionaram-no mais do que tudo, e, no fim do meu relato, ele me contou que, quando viu pela última vez, Georges tinha conversado muito com Catherine, uma jovem de 15 anos, sobre diversos assuntos, como o tempo, o espaço, Deus, a eternidade, lhe chamar a atenção para o fato de as soluções geralmente aceitas serem pouco satisfatórias. Acrescentou que um dia resolveria esses problemas, usando quase as mesmas palavras na comunicação daquela sessão. O Sr. Art disse que ignorava completamente essas circunstâncias. Eu tampouco as conhecia, disse o Sr. Hodgson, e na época não tinha qualquer relação com a família Howard. Na realidade, todas as constatações feitas naquela sessão, durante a qual me encarreguei de anotar tudo, diziam respeito a questões que me eram absolutamente estranhas. Então, estamos aqui diante de fatos exatos, desconhecidos dos assistentes e revelados por uma inteligência que afirma que esses acontecimentos ocorreram com ela. Para bem acentuar-lhe a personalidade, George Spellion cita o nome de um de seus amigos íntimos, Sr. Meredith, e lembra que havia insistido com ele para que apanhasse um dos seus livros. O fato foi reconhecido como exato. O mesmo aconteceu quanto a outro amigo de G.P., o Sr. Rogers, a quem uma obra manuscrita tinha sido confiada. Em várias ocasiões, George Spellion deu instruções precisas a respeito dessa obra. Infelizmente, não foram seguidas, o que teria evitado, mais tarde, muito tumulto e muito aborrecimento. Em resumo, desse conjunto de informações, principalmente das que não podemos reproduzir, resultou uma forte impressão de que nos encontrávamos realmente na presença de George Spellion. Como já disse, observa o Sr. Hodgson, as citações de caráter muito pessoal feitas durante essa sessão não podem ser relatadas. Elas foram consideradas por J.H. como identificação completa de Spellion, e nos mínimos detalhes, até mesmo onde as notas que eu havia tomado me pareciam insignificantes, como as palavras de agradecimento e as observações feitas, eventualmente,
Sobre o evocador, os termos nos quais fazia alusão à sua mãe desencarnada, ao seu pai e à sua sogra, ainda viva, impressionaram vivamente este assistente, pelo cunho de verossimilhança que imprimiam à personalidade de Pelion. É certo o que, quando encontramos nas expressões, no estilo, no andamento geral da fala de um espírito, traços idênticos aos que sabíamos serem próprios de um vivo que havíamos conhecido muito bem, há fortes presunções de que seja sua alma que fala através do médium. Veremos esse caráter de certeza acentuar-se à medida que um número maior de pessoas que conheceram Pelion tiverem condições de falar com ele por intermédio da Sra. Piper. Foi diante da família Howard, com a qual o espírito havia mantido as mais cordiais relações, que suas manifestações adquiriram a máxima intensidade. Não é mais Philwit quem fala, mas o próprio G.P. e ele cita uma quantidade de fatos íntimos que o caracterizam. Vejamos, mais uma vez, o relatório do Sr. Hodgson. As questões tratadas eram características e de natureza muito intimamente pessoal. Os amigos íntimos foram citados por seus nomes, as perguntas feitas a respeito de assuntos privados e sobre os Howard, que não estavam absolutamente dispostos a interessar-se pelas pesquisas psíquicas, e só tinham sido levados a assistir a uma sessão com a Sra. Piper pelos relatos do Sr. Hart, tiveram a íntima convicção de que, na realidade, haviam conversado com a pessoa do amigo que por tantos anos tinham conhecido. É nessa conversa continuada sobre assuntos que lhe eram familiares que se revela a personalidade de G.P. Não estamos aqui diante de uma personalidade secundária do médium, que tentasse representar, simular um personagem, por meio de frases vagas, entremeadas com alguns nomes próprios conhecidos pela leitura do pensamento no cérebro dos assistentes. É realmente o amigo dos Howard quem os interpela do modo habitual, que se mostra com seu caráter jovial e seu humor, e é essa característica psíquica inimitável que dá à comunicação seu cunho de autenticidade. Conforme as anotações do Sr. Howard, eis as primeiras manifestações nas quais G.P. demonstra sua alegria por poder falar com os amigos. G.P. Jimmy, é você? Fale-me depressa. Não estou morto. Não pense que eu esteja morto. Estou realmente muito feliz por vê-lo. Você pode me ver? Pode me ouvir? Dê lembranças ao meu pai e diga-lhe que desejo vê-lo. Estou feliz aqui, e principalmente depois que percebi que posso comunicar-me com vocês. Tenho pena dos que não podem falar. Desejo que todos saibam que ainda penso em vocês. Falei com Johnny sobre algumas cartas. Deixei tudo, livros e papéis, numa terrível desordem. Vocês me perdoarão por isso, não é? Pergunta: que faz você, Georges, e onde você está? Resposta: mal sou capaz de fazer qualquer coisa, ainda. Mal estou despertando para a realidade da vida depois da morte. A princípio, fiquei numa espécie de trevas e não conseguia distinguir nada. Agora, os dias mais sombrios passaram, pode ter certeza, Jimmy. Tudo era confuso, enevoado. Logo poderei ocupar-me. Atualmente, posso vê-los, meus amigos, posso ouvir você falar, Jimmy, distinguir sua voz com seu sotaque, mas ela ainda soa como um bombo. A minha deve chegar a vocês como um suspiro bem fraco. Assinalamos a confirmação do ensinamento espírita quanto à perturbação que se segue à morte, dada pelo espírito de G.P. O mesmo acontece com relação ao corpo fluídico, como veremos. Pergunta: então, nossa conversa, de certo modo, é como por telefone? Resposta: sim. Pergunta: por um telefone a grande distância? G.P. ri. Pergunta: você não está admirado por ver-se vivo? Resposta: sim, perfeitamente. Estou muito surpreso. Não acreditava numa vida futura. Isso ultrapassava os limites da minha razão. Agora, para mim está tudo claro como a luz do dia.
temos um facsímile astral do nosso corpo físico. É provável, diz o Sr. Hodgson, que G.P. estivesse zombando com essa aplicação da palavra astral. Não podemos reproduzir detalhadamente toda essa conversa na qual o espírito fala com exatidão dos seus amigos Rogers, B. Rucknierenburg, e até dos seus parentes. George Spellion, no mundo espiritual, se recorda muito bem das objeções que, durante a vida, fazia às comunicações espíritas, e procura evitar tropeços. Assim, quando lhe fazem perguntas a respeito de pessoas conhecidas pelo interrogador, evita responder, e especifica bem por que não o faz. A propósito de uma pergunta desse tipo, diz: respondi a uma parte da pergunta, esta resposta era exata, mas não dei o nome das duas outras pessoas porque isso não serviria de prova. Na verdade, quando eu ainda estava em vida, disse os outros nomes à Sra. Howard, e, como ela os conhece, se eu os tivesse citado na sua presença, diriam que tinha havido transmissão de pensamento. Não, prefiro dizer esses dois nomes a Hodgson, um dia em que estiver sozinho comigo, porque ele não os conhece. Tudo isso é verdade, acrescenta o Sr. Hodgson. George Spellion descreveu acontecimentos ignorados pelos assistentes, acontecidos depois da sua morte, que são completamente exatos. A clarividência da médium não está em jogo, pois não havia relação estabelecida entre ela e G.P. quando vivia, e porque as pessoas presentes não tinham assistido a esses acontecimentos. Quando o pai do Sr. Spellion ainda não tinha assistido a nenhuma sessão, G.P. indicou que seu pai tinha dado uma fotografia sua a um artista para que dela fizesse uma cópia. Era um fato rigorosamente exato. A primeira vez que o Sr. e a Sra. Spellion foram visitar a médium, a sessão foi significativa, embora tivesse ocorrido uma certa confusão, devido ao fato de tantos pais como o espírito desejarem fazer perguntas ao mesmo tempo. Contudo, o Sr. Hodgson diz: todas as outras perguntas foram manifestamente bem compreendidas, e tinham por objeto seu irmão, os dois casamentos do pai, os detalhes do acidente em que sua mãe e sua irmã tinham morrido, seu manuscrito não terminado, os livros e as cartas que tinha recebido e que desejava que fossem encontrados, enfim, as relações existentes entre seu pai, sua mãe e certos amigos. As provas eram tão abundantes, tão variadas, que os pais de George Spellion ficaram convencidos. Vejamos mais uma cena com a família Howard, que é típica. Nossa citação sempre é fiel ao relato do Sr. Hodgson. Foi durante esta sessão, 11 de dezembro de 1892, que ocorreu o incidente mais dramático, talvez, de toda a série. A Sra. Howard apoiava a cabeça da Sra. Piper, eu observava a escrita e o Sr. Howard, sentado a certa distância, fumava um longo cachimbo, quando a conversação teve início. G.P. Agora, que farei por você? R.H. Pois bem. Georges, há uma coisa que deverias dar-nos, uma mensagem particular que você sabe ser o objeto especial de nossos desejos, ou alguma coisa a respeito de um assunto filosófico? Ficaríamos tão felizes se a obtivéssemos. Sr. Howard, Georges, antes de falarmos de filosofia, você deve saber o que penso sobre isso. G.P. é completamente confuso, claro. Sr. Howard, diga-nos uma coisa, você deve lembrar-se bem de certas coisas que nós dois sabíamos. Pouco importa o que possa ser. Diga-me algo que só nós dois sabemos, peço-lhe isso porque você não pôde dizer-nos certo número de coisas que lhe pedimos. Após um colóquio no qual o Sr. Howard continua a pedir provas convincentes, de repente a mão começa a escrever. Ao reproduzir aqui as palavras de G.P., não podemos dar a mínima ideia das condições peculiares da cena. Toda a parte superior do corpo da Sra. Piper, desviada para o lado direito e fortemente inclinada,
repousa inerte, e como se inanimada, no ombro direito do Sr. Howard, o braço direito, porém especialmente a mão, móvel, inteligente, ora parecendo suplicante, ora impaciente e impetuosa, continuava a escrever com obstinação, mas o conteúdo da comunicação insere detalhes demasiado pessoais sobre a vida de G.P. para que se possa reproduzi-lo. Aqui pude ler um certo número de afirmações que foram confirmadas pelo Sr. Howard. Em seguida a mão escreveu particular, e me afastou delicadamente. Retirei-me, então, para a outra parte da peça, e o Sr. Howard tomou meu lugar ao lado da mão, de modo que podia ler o que ela escrevia. Naturalmente, não leu em voz alta, porque tudo tinha um caráter privado demais para que eu pudesse tomar-lhe conhecimento. Sempre que chegava ao fim de uma folha, a mão arrancava do bloco, jogava para o Sr. Howard, e continuava a escrever. O Sr. Howard me disse que as circunstâncias relatadas continham exatamente a espécie de provas que ele solicitara, e acrescentou que estava absolutamente convencido, absolutamente. Após esse incidente, a conversa de novo voltou-se para o passado, e apresentou de modo muito especial o cunho de G.P. Em suma, esse caso apresenta todas as garantias que a mais exigente das críticas possa exigir. O espírito designa, durante 5 anos, todos os amigos que conheceu na Terra, num total de mais de 30. Nesse lapso de tempo, seu caráter jovial, impulsivo, meio irônico, mantém-se sem desfalecimento, e a persistência da sua personalidade, tão diferente da de Finuit e dos outros comunicastes, com suas lembranças particulares, suas réplicas à altura, contribuíram muito mais do que a abundante enumeração de provas bem verificadas para convencer o Dr. Hodgson. Para seus parentes e para todos que o conheceram na Terra, o espírito apresenta precisamente as características de que G.P. teria dado mostras durante a vida. Em todas suas relações pessoais, G.P. mostrou, nas suas comunicações, as lembranças e o interesse persistente que se podia esperar encontrar na sua inteligência independente, persistindo realmente, tanto quanto me foi possível certificar-me, em condições tão complexas e tão íntimas para poderem ser julgadas e apreciadas por outros, a não ser por 2 ou 3 dos seus amigos mais próximos e íntimos. Além da última série de sessões que tive com a Sra. Piper, 1896 a 1897, numa sessão realizada em novembro de 1896, por Evelyn Howard, e também numa sessão que a Sra. Howard, voltando à América depois de uma estada de 3 ou 4 anos na Europa, realizou depois da minha partida de Boston, em setembro de 1897, a mesma persistência da personalidade se manifestou, e a única mudança possível de distinguir foi uma modificação, não no sentido de uma desagregação qualquer, mas, antes, de uma evolução no sentido do aperfeiçoamento. Seria um grave erro pensar que as comunicações sejam sempre obtidas facilmente e apresentem uniformemente o nível de clareza que apontamos em algumas delas. O relato de Sr. Hodgson assinala, ao contrário, um certo número de insucessos notórios, de erros, de confusões que não esperaríamos encontrar em espíritos tão distintos quanto de George Spellion. Mas, segundo a análise muito bem feita pelo Sr. Hodgson, essas confusões dependem da dificuldade que o espírita às vezes encontra para utilizar-se dos órgãos do médium, das interrupções dos assistentes e, finalmente, devem-se também à fadiga nervosa do médium, causada pelos exercícios. Que o leitor tente manter uma conversação com 2 ou 3 amigos, sendo forçado a soletrar cada palavra em vez de pronunciá-la de modo normal, sendo obrigado a exprimir seu pensamento só dessa maneira, não importa o que seus amigos possam dizer ou fazer. Que seja interrompido por seus interlocutores a cada 2 ou 3 palavras, dizendo-lhe que não conseguiram captar a última palavra,
pedindo-lhe que a repita e, frequentemente, que até a repita várias vezes que, além disso, seja toda hora interrompido pela introdução de novas perguntas antes que tenha conseguido completar sua resposta às perguntas precedentes. Mas ainda pode-se supor que deva ser-lhe muito difícil compreender com exatidão o sentido das perguntas, quando só consegue ouvir uma parte das palavras pronunciadas. Depois dessas primeiras experiências, suponha que em vez de servir-se de sua própria voz para soletrar as palavras, o leitor esteja colocado numa das extremidades de uma máquina construída, de tal modo que os pensamentos emanados do seu cérebro tenham uma tendência a registrar-se tão rapidamente quanto sua produção, ao passo que precisam ser escritos e que somente lendo essa escrita os interlocutores podem saber o que quer dizer-lhes. Suponha, ainda, que uma ou várias pessoas estão perto do senhor, ao lado do aparelho, e lhe falam, ou falam entre si, de modo a afetar tal aparelho de tal forma que as palavras que essas pessoas pronunciam tendem a registrar-se no meio da escrita. Suponha, também, que o senhor não esteja familiarizado com o aparelho e que a escrita tenha uma tendência a diferir, em certa medida, das palavras realmente pensadas pelo senhor, sob a influência das imperfeições do aparelho. Suponha, finalmente, que a parte do aparelho na qual o senhor se encontra esteja cheia de um gás mais ou menos sufocante, que produz uma perda parcial da consciência, e que, em certos casos, esse gás torna-se mais nocivo que de hábito, fraqueza ou doença, e que seus efeitos duplicam habitualmente quando o senhor estiver no aparelho, e compreenderá, então, toda a dificuldade das comunicações. 28. Início da nota do redator, 28. Nas experiências feitas pelo Dr. Dussart e pelo Sr. Brocuet, Ver Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1899, página 223, constatamos que o espírito de um indivíduo que volta ao seu corpo depois de um tempo passado no espaço, sente uma espécie de mal-estar, de sufocação, que só cessa quando despertar e completo. Fim da nota do redator. Para superar esses obstáculos acumulados, evidentemente é preciso uma grande paciência e dispor de muito tempo. Os investigadores impacientes que vão uma vez ou duas às sessões e não constatam nenhum fenômeno, apressam-se a dizer que foi graças à perspicácia deles, que o médium não se atreveu a enfrentar, que se devem os insucessos. Mas, quando se trata de homens sérios, que buscam resolver um problema tão importante quanto da vida futura, usam todo o tempo necessário e, como o Dr. Hodgson e tantos outros, chegam a uma convicção absoluta.